E como é necessário buscarmos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, de todo o pensamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer estudo, isso quer dizer investigação, isso quer dizer raciocínio, labuta, trabalho, concentração, leitura. Como é vital nós mergulharmos na palavra e conhecermos toda a palavra. Toda a palavra. Por quê? Porque toda a palavra contém a mensagem integral de Deus. Toda a palavra. E não apenas um versículo. Não apenas um trecho, um capítulo, mas toda a palavra contém a mensagem integral do Senhor. Porque sim, é necessário confessarmos e crermos, é necessário. Mas é necessário também nos arrependermos. É necessário confessar e crer, mas é necessário abandonar o pecado. É necessário amar o próximo. É necessário se doar. É necessário perdoar para ser perdoado. É necessário guardar a fé, combater o bom combate, persistir, permanecer. E por aí vai. E por aí vai. E algo que eu julgo importante sabermos também é que a Bíblia, ela foi escrita primeiro para as pessoas de sua época. Quando os autores inspirados por Deus escreveram os livros ou as cartas, da Bíblia, eles escreveram como quem escreve a pessoas do seu próprio tempo. Por quê? Para que houvesse compreensão, para que houvesse comunicação, entendimento. É por isso que nós temos o Antigo Testamento predominantemente escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego. Foi primeiramente para as pessoas do seu próprio tempo. E nós sabemos, é uma questão de língua, é uma questão de todas as linguagens, de todas as línguas. Uma palavra, uma frase, um termo não tem o mesmo sentido, conforme o tempo vai passando, porque a cultura muda, o pensamento vai mudando, No nosso português mesmo, uma palavra hoje não tem o mesmo significado de 5, 10, 20, 50, 500 anos atrás. E por isso é necessário, é muito bom que nós busquemos entender o que estava acontecendo nos tempos em que os textos foram escritos. É muito importante nós buscarmos investigar e entender o que estava acontecendo naquela época, qual era o pensamento regente, como era a cultura, para que possamos ter uma melhor compreensão do quadro geral e do que a Bíblia de fato está tentando nos dizer. Porque um texto não pode significar algo hoje que não significou naquela época. Precisa haver o mesmo sentido. Senão, o que acontece é um desvirtuamento. Nós precisamos encontrar o sentido. E quando nós lemos agora no início, quando a Bíblia ela vai nos dizer que a confissão pública é uma maneira de provarmos a fé no Senhor Jesus, é muito importante nós entendermos o que isso significou para as pessoas que primeiro ouviram essas palavras. O que significou isso para a igreja em Roma?
ou espalhada por aquele mundo antigo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. E a palavra Senhor, aqui, mais uma vez, é a palavra grega Kyrios. E essa palavra era a palavra naquele tempo também para se referir ao imperador de quase todo aquele mundo antigo, ao imperador de Roma, ao imperador romano. Essa palavra era usada para se dirigir a essa pessoa que era considerada quase que um deus, um semideus, um deus. Esse governador absoluto era considerado um deus. Kyrios, ou Caesar, ou César, ou Senhor, era o título que pertencia ao imperador romano, né, que subjugava todos aqueles povos. Ser subjugado, ser dominado, ser submisso ao poderoso império romano, significava lealdade ao Kyrios, significava lealdade a César, significava lealdade ao Senhor. E na época do apóstolo Paulo, o Kyrios, ou César de todos, era o temido e sanguinário Nero, que inclusive assassinou o próprio apóstolo Paulo e perseguiu ferozmente os cristãos. Ele perseguiu os cristãos. Agora pensem comigo um pouco. Debaixo desse domínio romano, debaixo dessa opressão do sistema, debaixo dessa escravidão causada por um falso Deus, o que significaria naquela época confessar publicamente que o seu Kyrios não era Nero, mas que o seu Kyrios era Cristo Jesus? O que isso significou na época? Quais seriam as consequências possíveis de se confessar publicamente que o seu Kyrios, que o seu Senhor, não era Nero ou nenhum outro, mas Cristo Jesus? Ah não, esse negócio de história, de Império Romano, não, está muito distante para mim, eu não consigo me relacionar, eu não consigo. Ok, vamos trazer exemplos mais recentes, exemplos dos dias de hoje. Imagine que você hoje, que nós hoje, vivêssemos no Oriente Médio. E fizéssemos ali parte da região onde o Estado Islâmico impera. Ou ali, bem no meio do ISIS. O que significaria naquele ambiente se levantar e confessar publicamente: o meu Senhor é Cristo Jesus? O que significaria hoje? O que significaria naquela época? Uma consequência possível: a morte. A morte. A consequência possível seria a morte. Confessar a Jesus nesse sistema de opressão e perseguição seria uma possível sentença de morte.
E o que isso significa para nós hoje? O que muda? O que muda é que quando nós reduzimos a salvação em simples palavras faladas, em palavras confessadas, lançadas ao ar simplesmente, nós podemos estar levando pessoas a uma vida de engano. Porque tem gente que se agarra apenas a isso, esquece todo o resto. Porque não era a confissão pública a prova da fé. Nesse ambiente, qual era a prova da fé? Palavras simplesmente lançadas ao ar? Uma frase que a gente repete? Não. A prova da fé era essa disposição de perder tudo, até mesmo a vida, ao confessar que o Senhor de toda a vida, quem de fato tem um dizer sobre quem deve morrer ou viver, era e é Cristo Jesus. A prova da fé era colocar tudo em risco, porque Jesus é o Senhor. A prova da fé era uma confissão que era feita através da vida, e não através de palavras simplesmente. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que me honra com palavras, nem todo aquele que me reconhece como Senhor, herdará a vida, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, mas apenas aquele que se relaciona com Ele como se Ele de fato fosse o Senhor. Se você de fato confessa a Jesus como seu Senhor, não será apenas a sua boca que irá confessá-lo, mas toda a sua vida, todas as suas escolhas, toda a sua integridade, todos os seus planos, todo o seu trabalho confessará quem é o seu Quírios, quem é o seu Senhor. Tudo em você haverá de declarar que o seu Senhor não é a sua vontade, que o seu Senhor não é a sua ambição, não é a boa vida. Tudo em você vai confessar que o seu Senhor não é você mesmo, não é você mesma. Tudo em você é uma declaração de quem o seu Senhor é. Tudo em você declara quem é o seu dono, que o seu dono é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, Criador dos céus e da terra, vencedor sobre a morte, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, de eternidade em eternidade. Amém, 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 amém. Amém, amém. Levante-se do seu lugar, como quem reconhece o seu senhorio, como quem confessa. Eu gostaria já também de chamar o Ministério de Louvor para já na sequência retomar e nos levar ao nosso lugar e exaltarmos aquele que de eternidade em eternidade reina. Curve a sua cabeça,
Feche seus olhos, se isso te ajudar a perceber diante de quem você está em pé. Se perceba diante do autor, se perceba diante daquele que assentado no seu trono de eternidade em eternidade tem reinado. E diante daquilo que você ouviu e foi dito ao seu coração, busque responder com toda a sinceridade a Ele e a você mesmo. A quem você tem servido? Aquilo que os seus lábios confessam concordam com aquilo que a sua vida confessa? Concordam com aquilo que as suas escolhas confessam? Aquilo que o seu relacionamento confessa? Aquilo que a cada dia você tem confessado, a cada manhã? Por que é que você acorda toda manhã, se levanta de sua cama? Por que é que você tanto labuta hoje? Por que é que esse sonho tanto te apraz, tanto te consome? Não se engane. A sua escolha confessa também quem é o seu Senhor. Quando você escolhe a verdade e não a mentira, você está confessando que Jesus é o seu Senhor. Quando você escolhe o caminho reto, penoso, custoso e não o tortuoso e fácil, você está confessando quem é o seu Senhor. Quando você ama sua esposa em casa, quando você trata com respeito seu marido, quando você honra os seus pais, quando você honra os seus pastores, quando você não julga o seu irmão, quando você não desconstrói o outro, você está confessando quem é o seu Senhor. Nós como igreja acabamos de passar por um período clamando por mais do Senhor, clamando pelo agir do Senhor em nossas vidas, pelo avivamento dos céus. Mas entenda que tudo isso não é para o nosso bel prazer, não é para que nós possamos nos perder em nós mesmos. Não é para nos garantirmos de que o nosso querer seja realizado, mas é para que o mundo possa declarar e confessar conosco que Jesus é o Senhor. É por isso que o vento vem, é para isso que o avivamento vem, para que todos possam se dobrar e reconhecer que Jesus, e somente Jesus, é o Senhor.